O objetivo desse exercício é calcular a solicitação normal em A, B, em AD, em BC e BD. Então, se eu calcular o nó A e o nó B, por exemplo, eu já consigo resolver o que é pedido nessa prova aqui, tá bom? Nessa questão que eu deixei para vocês lá no curso de sexta-feira. Bom, então, o que a gente precisa resolver aqui? O primeiro passo é calcular as reações. Aqui é um vínculo de segundo e aqui é um vínculo de primeiro gênero, tá bom? Então, eu vou marcar, o primeiro passo é marcar aqui as reações. Então, deixa eu pegar umas canetas aqui. Então, essa aqui é de segundo, então, aqui eu tenho RAY. Vou marcar o RAX, vou posicionar o RAX para lá. Ok? E aqui, vou chamar de R, pode ser E, Y, tá? Vou chamar aqui de nó E. Ok, eu tenho 3 equações para trabalhar o equilíbrio de qualquer estrutura, né? Então, o somatório das forças em X tem que ser igual a 0, o somatório dos momentos ao redor de algum ponto tem que ser igual a 0, e o somatório das forças em Y também precisa ser igual a 0. Antes de começar os somatórios, eu observo que aqui tem uma força que é de 1000 newtons, né? 10 vezes o Z, de 1000 newtons, que está com uma inclinação de 40 graus. Eu não trabalho com forças inclinadas, né? Para fazer qualquer cálculo que eu faço dentro da estática, a parte mais simples, né? E o que a gente precisa resolver no primeiro momento é decomposição de forças. Então, eu vou decompor essa força aqui, vou chamar ela de F1, F1x e F1y. Ok? Vou puxar para cá para ficar mais fácil, melhor de enxergar. Então, vai ser F1x é 1000 e F1y é 1000, ambas vezes seno ou vezes cosseno. Então, aqui eu tenho um ângulo dado, que é 40 graus. Esse ângulo, ele tá entre o eixo do x, ó, e entre o eixo da força aqui, ó. O ângulo tá aqui, ó. Como eu sempre falo para os alunos, ele tá colado, ó. Tem uma cola aqui, ó, no eixo do x e tem uma cola na força. Então, se ele tá colado no eixo do x, eu uso aqui cosseno do ângulo dado. Então, aqui vai ser seno de 40. Então, um deles é seno de 40 e o outro é cosseno de 40. Então, ok? Então, cosseno de 40 vezes 1000, 766,04. Depois, seno de 40 vezes 1000, 642,79. Ok. Então, aqui eu passo a ter duas forças. Seta embaixo de seta, eu tenho uma força aqui e uma força aqui, ó. Essa aqui se chama F1Y e essa aqui F1X, né? Essa força inclinada deixa de existir a partir do momento que eu decomponho ela em outras duas. Então, com quem eu vou fazer as contas é com o F1X e o F1Y, ok? Bom, então, somatório das forças em X igual a 0, olho para o desenho e vejo tudo que é horizontal e que aponta para a direita, eu digo que é positivo. Então, meu RAX aqui é positivo e o F1X negativo. Não tem mais nenhuma força em X, então isso aqui é igual a 0, porque aqui eu tenho vínculo de primeiro, aqui eu tenho vínculo de segundo, então aqui tem a reação. Então, RAX é igual a F1X, que é 766,04 newtons. Ok? Agora, eu vou escolher um ponto para fazer o somatório, eu vou escolher o ponto A. Então, todas as forças é como se eu levasse aqui para o A, tá bom? Um momento que cada força faz em relação ao ponto A. Então, a primeira força que eu vou fazer é essa força de 500, porque tanto o RAX como o RAY passam pelo ponto A. Então, não tem distância até o A,
não faz o ponto A girar. Não tem como essas forças fazerem rotação aqui em momento. Então, essas duas não contribuem. A força que contribui é aquela de 500. Tudo que faz girar no sentido horário, eu vou dizer que é positivo. Então, 500 é o horário. 500 vezes a distância. Que distância? A distância da força até o ponto A. Se a força é vertical, a distância que eu multiplico é horizontal. Então, nesse caso aqui, ó, é como se eu comento para os alunos. Quanto que você caminha na horizontal para chegar até o ponto que você quer? Se a força for vertical, você verifica quanto você caminha na horizontal. Então, ó, a força é vertical, eu vou caminhar 1,5 m. Então, é 500 vezes 1,5 m. A próxima força é F1Y, que também faz no sentido horário. Então, F1Y, 642,79 vezes a distância do F1Y até o A. Então, cada um desses é 1,5, então é 1,5 mais 1,5 mais 1,5, 4,5. Aqui é 1,5, ó. Então, vezes 4,5, ok? Depois, eu tenho o F1x. F1x também faz momento lá no A, ó, e ele tá alinhado aqui com o ponto C, ó. Certo? F1x, ó, se eu observar, ele já faz girar no sentido anti-horário, então é negativo. Menos F1x, 766,04 vezes a distância. Que distância? Se a força é horizontal, a distância é vertical. A distância da força até o ponto A. Então, daqui até o A, 1 metro. Ok? E aí, eu tenho R e Y, que é quem eu vou descobrir, que também faz momento lá no A, e é negativo. R e Y vezes a distância, que é 6 metros, isso aqui tudo é igual a 0. Aqui não vai dar espaço para eu fazer o somatório de forças em Y, vou fazer lá embaixo depois. Ok? Bom, agora eu vou somar aqui. Então, vai ser 500 vezes 1,5 mais 642,79 vezes 4,5, 2.892,55 menos 766,04 vezes 1. O R e Y que tá negativo passa para o outro lado, fica mais R e Y. Então, 766 negativo. Então, vai ser 750 mais 2.892,55 menos 766,04. 2.876,51 é igual a 6R e Y. Então, 2.876 divididos por 6, R e Y, vai ser 479,42 newtons. Encontrei R e Y, para encontrar o R a Y, eu faço o somatório das forças em Y igual a 0. Então, eu venho aqui, todas as forças que apontam para cima, eu digo que é positiva. Então, a primeira força que aparece aqui é o R a Y, para cima. Depois, menos 500, menos F1Y, mais R e Y. Tudo isso aqui tem que ser igual a 0 para esse sistema estar em equilíbrio. Então, R a Y, menos 500, menos F1Y, 642,79, mais R e Y, 479,42, isso aqui tudo é igual a 0. Então, R a Y é igual. Esse aqui é positivo, menos 642,79, menos 500. Menos 663, passa para o outro lado, 663,37 newtons. Esse aqui é o cálculo das reações. Bom, agora que eu encontrei as reações, o próximo passo é fazer a avaliação dos nós. As solicitações pedem TAB, TAD, TBC e TBD, então me interessa o nó B e o nó A. Eu vou começar pelo nó A, porque é o nó que tem duas barras. Então,
primeira coisa que eu faço é fazer o estudo do nó A. Então, o nó A, eu venho aqui, é como se eu desse um zoom lá, né? Como se eu recortasse, ó, o desenho. Aqui é um vínculo, então aqui eu já vou colocar as reações que eu encontrei. Então, o RAX, que tá assim, 766,04. E o RAY, que eu encontrei também, 663,37, ok? Tem outras duas barras, e aqui o cálculo das ações internas vai ser muito simples, tá? Então, aqui eu tenho duas barras, eu preciso ter equilíbrio das barras. Então, aqui eu tenho duas forças internas, que quando eu cortei, né, elas surgiram para equilibrar esse nó. A única força que tem no eixo do X para equilibrar esse 766 é essa solicitação interna que tá nessa barra aqui. Se essa carga tá apontando lá para a direita, é obrigatório que essa aqui esteja para a esquerda, tá bom? Mas se eu não, lembrando novamente, se eu não lembrar, eu posso arbitrar tudo de alguma forma. Da mesma forma, se eu encontrar negativo, quer dizer que eu arbitrei errado. Essa aqui tem uma força apontando para cima, então, obrigatoriamente, essa aqui precisa estar apontando para baixo, porque precisa estar em equilíbrio. Então, aqui eu tenho o NAD e aqui eu tenho o NAB, tá bom? Eu não preciso nem fazer conta, porque quando é 90 graus, assim, e não tem nenhuma barra aqui inclinada, que é o caso desse aqui, é só olhar, eu já sei as respostas, tá? Mas eu vou fazer aqui as contas para vocês saberem o que a gente faz de forma mental, mas que só olhando daria para fazer. Então, ó, eu venho aqui e faço o somatório das forças em X é igual a zero. Que força eu tenho em X? Eu tenho mais 766,04, tudo que aponta para a direita eu digo que é positivo, menos NAD igual a zero. Então, NAD é igual a 766,04 newtons. E aqui, como tá entrando no nó, ó, tá apertando a barra, então ele é de compressão. Ó, apertando a barra, compressão. Entrando no nó, entra no nó, compressão. Depois eu posso fazer o somatório das forças em Y é igual a zero, tudo que aponta para cima eu digo que é positivo. Então, vai ser 663,37 menos NAB igual a zero. Daqui eu tiro que NAB é igual a menos 663,37. O NAB passou para o outro lado, ok? Esse NAB também está entrando no nó, então também é de compressão. Ok, encontrei duas. Eu nem precisava fazer as contas, tá? Porque só olhando aqui eu já percebo que essa tem que ser igual a essa, porque senão o ponto não tá em equilíbrio. Ok, agora eu vou fazer o nó B. Então, nó B. Ok? O nó B eu vou desenhar, vou vir aqui, vou desenhar. Observem que o nó B aqui, a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho, porque eu tenho barras inclinadas, ó. Então, desenhei o nó B. Vou vir aqui e vou colocar o que eu conheço. Então, eu conheço já no nó B o NAB, que ele é de compressão. Então, eu venho aqui, ó, e desenho o NAB. Ele continua sendo de compressão, tá bom? Quando eu olho aqui nesse desenho, eu vejo que o NAB tá para baixo, mas ele não quer dizer que ele tá para baixo, quer dizer que ele é de compressão. Quando eu passo para o outro nó, o valor dele continua sendo o mesmo, e ele continua sendo o mesmo tipo de solicitação, porque na barra você tem compressão em toda a barra ou tração em toda a barra. Não dá pra gente cortar um pedaço e de uma hora ter tração e uma hora ter compressão. É em toda a extensão sempre o mesmo tipo de solicitação. Então, se aqui ele é de compressão, aqui ele continua sendo de compressão, tá bom? Então, não tem a ver com o sinal aqui, né? Se ele tá apontando para baixo, aqui ele vai estar apontando para baixo. Não, é o tipo de solicitação. Então, eu coloquei aqui o NAB, que eu já sei o valor, 663,37. E aqui eu vou ter mais duas solicitações, essa aqui e essa aqui, ó, tá bom? Que eu não sei para que lado que elas estão apontando. Eu vou arbitrar, posso arbitrar todas para fora, que não vai acontecer, eu vou arbitrar essa aqui para dentro e essa aqui para fora,
tá bom? Eu não sei, eu vou descobrir depois que eu fizer as contas, tá? Então, esse aqui é o NBC e esse aqui é o NBD, tá bom? Primeira coisa que eu vou fazer, o somatório das forças, eu posso fazer em X ou em Y, mas eu vou fazer em X no primeiro momento. Então, o somatório das forças em X é igual a zero. O que acontece? Essa força aqui, ó, NBC e NBD, elas estão inclinadas. Toda força que está inclinada, eu tenho componente, certo? Então, aqui eu tenho duas componentes. Então, vou desenhar aqui essa componente aqui, NBC X, seta embaixo de seta, ó. Então, seta embaixo de seta. Então, se ela tá assim, NBC Y, apontando para baixo, ó. Todas as setas se encontram na mesma posição. E aqui, deixa eu pegar uma outra cor, eu vou ter seta embaixo de seta, ó. É a projeção NBD X, e aqui apontando para baixo, NBDY, tá bom? Seta embaixo de seta, é sombras, projeções são sombras. Então, o que eu preciso encontrar aqui? Os ângulos. Então, eu vou buscar primeiro aqui, ó, porque não foi dado, né? Vou pegar esse ângulo aqui, vamos ver se a gente consegue descobrir. Ó, esse ângulo aqui, que é esse mesmo ângulo que tá aqui, entre o NBCX e o NBC. Bom, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui essa medida aqui, ó, daqui até aqui, eu tenho 1,5. E eu sei que daqui até aqui eu tenho 0,5, ó. Ok? Então, se eu fizer esse desenho aqui, vou fazer aqui embaixo, ó. Daqui até aqui, eu tenho 1,5 e aqui 0,5. Eu vou até fazer a força aqui de novo para vocês verem melhor. Então, tá aqui, ó. NBC. Tem duas sombras, uma aqui e uma aqui, ó. Seta embaixo de seta. As setas se encontram todas no mesmo lugar. Então, eu preciso descobrir esse ângulo aqui, ó, para fazer a decomposição. Poderia ser outro ângulo, mas eu escolhi esse. O que eu tenho aqui? Eu tenho o cateto oposto e o cateto adjacente, então, eu vou utilizar a tangente. A tangente de θ é igual a 0,5 divididos por 1,5. Então, eu faço na calculadora 0,5, 1,5 divididos... dá 0,33. Qual é o arco cuja tangente é 0,33? Θ vai dar 18,44 graus. Ok? Então, eu vou fazer aqui as decomposições. NBCX, NBCY. Aqui é o mesmo θ, ó. Nesse caso, o ângulo tá entre... O eixo do X tá colado aqui e colado na força. Então, eu vou usar cosseno para X. Então, NBCX é o NBC vezes o cosseno de 18,44 graus. NBCY é o NBC vezes o seno de 18,44 graus. Ok? Tô só organizando aqui as forças. Agora, eu vou fazer aquela força lá, a de cima. Então, a força de cima eu tenho aqui e tenho a barra aqui assim, ó. Então, aqui, eu botei pra fora. NBD. NBDX. NBDY. Bom, só tô fazendo um desenho maior para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Ok, então eu preciso agora descobrir os ângulos. Vou pegar aqui meu desenho original, ó. E aí, eu sei que aqui vale 1,5 e que aqui vale 0,5, ó. Então, eu tenho, na verdade, o mesmo ângulo, né? 1,5. E daqui até aqui, não ficou muito proporcional, mas ok. 1,5, também tenho 0,5. Então... mesma coisa, né?
Então, ó, aqui também é 0,5, eu posso descobrir esse ângulo aqui, vai ser o mesmo ângulo, ó. Tangente de θ é igual a 0,5 divididos por 1,5. Então, o θ vai ser igual a 18,44 graus. Deu o mesmo ângulo. Então, NBDx é o NBD vezes o cosseno de 18,44 graus. NBDY é o NBD vezes o seno de 18,44 graus, ó, porque o ângulo aqui é o mesmo, ó, θ. Bom, vou lá e vou fazer o somatório das forças em X. Então, olha lá. Quem que eu tenho em X? Eu tenho NBCx para a esquerda, mais NBDx para a direita. Aqui eu chego à conclusão de que NBCx é igual a NBDx. Quem é NBCx? NBC vezes o cosseno de 18,44. NBDY, NBD vezes o cosseno de 18,44. Esse cosseno pode cortar com esse, porque é o mesmo valor, e eu chego à conclusão de que NBC é igual a NBD. Ok? Bom, agora eu vou ter que fazer, então, somatório das forças em Y. Somatório das forças em Y é igual a zero, tudo que aponta para cima eu digo que é positivo. Então, eu tenho NAB apontando para cima, vou lá e vou fazer o estudo do eixo do Y. Depois, quem mais? Menos NBDY, tá apontando para baixo, menos NBCY, isso aqui tudo é igual a zero, ok? NAB é 663,37 menos NBDY. NBDY é NBD vezes o seno de 18,44 menos NBCY. NBCY é NBC vezes o seno de 18,44. Isso aqui tudo é igual a zero. Daqui eu sei que NBC é igual ao NBD. Então, 663,37 menos. No lugar do NBC, eu vou colocar NBD. Então, aqui vai repetir NBD vezes o seno de 18,44 menos, no lugar do NBC, eu vou colocar NBD. NBD vezes o seno de 18,44 graus. Isso aqui tudo é igual a zero. Aí, eu venho na calculadora, eu tenho seno de 18,44... 18,44 seno dá 0,3163. Então, vai ficar 663,37 menos 0,3163 NBD menos 0,3163 NBD. Isso aqui é igual a zero. Ok? Então, agora eu vou somar esses dois aqui. Dá 0,6326. Vou ter que continuar aqui embaixo, ó. Vou botar aqui. Continuação. Bom, então, vai ser 663,37 menos... Somei 0,3163 com 0,3163, deu 0,6326 NBD. Isso aqui é igual a zero. Passei para o outro lado, 663,37 é igual a 0,6326 NBD.
663,37 divididos por 0,63. 663,37 divididos, vai dar 1048. Então, NBD é igual a 1048,61 newtons. Olho lá para o exercício, ó, e NBD deu positivo. Se ele deu positivo, é porque eu arbitrei certo. Se eu arbitrei certo, isso aqui é de tração, ó. Sai do nó, puxa a barra. Ok? NBD é igual a NBC, tá lá, ó. Tem o mesmo valor. Então, NBC é igual também a 1048,61 newtons. Nesse caso aqui, NBC, eu arbitrei, deu positivo, e aqui ele tá, ó, entrando no nó, comprimindo a barra, então aqui ele é de compressão.